Olá, esse é o Expresso Sindimepa, um podcast do Sindicato dos Médicos do Pará, sobre atualidades e informações. Siga nosso perfil na sua plataforma preferida e acompanhe todos os episódios. Olá, estamos de volta para o Expresso Sindimepa, um podcast do Sindicato dos Médicos do Pará. Eu sou o Wilson Machado, diretor de comunicação, e hoje recebo aqui o Dr. Paulo Bronze, que é médico, ginecologista e obstetra, atuando atualmente em Paragominas e é também diretor do Sindicato dos Médicos. Hoje, o podcast pretende fazer uma revisão, tipo uma prestação de contas do trabalho da atual diretoria do Sindicato dos Médicos, que se encerra agora no mês de setembro. Tudo bem, Paulo? Seja muito bem-vindo, é um prazer enorme recebê-lo aqui. O sindicato já há muito tempo pretendia ter esta conversa com você, que é atuante na diretoria jurídica do sindicato e, portanto, tem muito a informar os nossos colegas médicos que nos acompanham sempre e a todos aqueles que têm interesse em saúde que também nos acompanham. Fique à vontade para cumprimentar os nossos assistentes. Wilson Machado, e eu quero agradecer o convite, né, do sindicato para a gente estar aqui, né, fazendo essa prestação de contas, né, que a nossa gestão fez entre 2020 e 2024, e vamos tentar falar alguma coisa sobre o que o sindicato ele fez, né, que a gente atua em vários segmentos com relação à saúde, né, à defesa do médico, e a gente vai tentar falar um pouquinho sobre isso. Ok, então o primeiro assunto que eu queria que você abordasse é a questão da defesa profissional, que é inclusive a diretoria que você é titular. O que é que você pode informar a todos os médicos que nos acompanham a respeito da atuação em defesa profissional do Sindicato dos Médicos durante essa gestão? Bem, em 2020, nós começamos a nossa gestão no início de uma pandemia, na verdade, né? Em 2020 foi a pandemia do Covid e foi quando foi o início da nossa gestão. E aí, realmente, o sindicato ele deu uma freada, né? Tudo parou, o Brasil, o mundo parou devido ao Covid. E aí nós começamos a nos reinventar e começamos a fazer as nossas reuniões e as nossas reuniões online, né? Nós contratamos o Zoom e começamos a fazer as nossas reuniões online. Porque a pandemia estava aí, o mundo e o Brasil parou, o estado do Pará, Belém parou, né? O estado do Pará e a capital parou, só que as coisas continuavam acontecendo, né? As pessoas adoecendo, morrendo, e tínhamos que dar uma resposta para a sociedade naquele momento muito ruim, muito triste, né? Com relação a uma doença onde poucas pessoas, onde ninguém conhecia, o mundo não conhecia, e atacando a população e a população morrendo sem oxigênio, sem ar, né? Então, nós começamos a fazer as nossas reuniões online. E em cima disso, tiramos situações que nós precisamos. O que está acontecendo? Os médicos estão indo e aí não tinha os EPIs necessários, então a gente foi em cima do secretário, em cima dos governos, prefeito, para que, em cima dos hospitais, né? E para que a gente tivesse uma organização para pelo menos começar inicialmente o atendimento com as EPIs necessários que os hospitais estavam em falta, né? Porque a demanda era muito grande. Um outro ponto que foi abordado também com relação os colegas estavam se expondo e estavam adoecendo, e nós perdemos muitos colegas, os colegas morreram, né? Foram mais de 90 médicos que morreram. Mais de 90 médicos do Pará COVID, né? Em função da Covid. E neste momento, nós tivemos que dizer assim, não, força-tarefa, né? E os médicos muitos ficaram
preocupados, né, de se expor, o carro da família, né, e teve que já se afastou da família, foi morar no hotel, em outros lugares mais longe da família, ou quando estava na família se isolava num cômodo da casa e não tinha contato com a família para continuar trabalhando. E foi assim esse início, 2020, 2021 e 2022, nessa forma de trabalhar, né, com toda a insegurança que houve, até começar a ter os protocolos, né, começar a ter os insumos, para que tivesse um pouco mais de segurança com relação ao manejo dos doentes com a Covid. O Paulo, em relação a isto, me lembro bem que havia essa preocupação enorme, que o sindicato foi muito atuante, como você bem colocou, mas tinha um outro aspecto que também eu queria que você esclarecesse aqui. Do médico era cobrado muito, né, pelas próprias circunstâncias, fazer milagres com o que tinha. Mas a retribuição financeira por isto não era equivalente à cobrança da atuação técnica do médico. Eu me lembro que o sindicato teve uma atuação, queria que você explicasse em números, se possível, qual foi essa atuação e qual foi o resultado disso. Bem, isso realmente foi importante. O sindicato, ele com a dificuldade dos médicos adoecendo, outros morrendo, tiveram que se afastar, o que foi que aconteceu? Olha, vamos valorizar esse profissional, né? Vamos valorizar. A valorização nós conseguimos, junto com o secretário, junto com a SESP, aumentar o valor dos plantões. Né? O plantão na SESMA era em torno de 1.200, na época. 12 horas. De 12 horas. E aí nós conseguimos para 1.600, teve um ataque, né? Passou o período da pandemia, mas continuou os 1.600. A SESMA queria até hoje voltar aos 1.200, só que nós fomos lá, conversamos, que a demanda realmente não diminuiu, houve outras viroses que vieram por aí, né? E aí permaneceu, se observou que a demanda realmente não diminuía e continuou até hoje os R$ 1.600. Inclusive com valor diferenciado para a terapia intensiva. Quem trabalha na terapia intensiva realmente também teve um valor diferenciado em torno de 2.200 o plantão de 12 horas. Que eu acho que isso ficou até hoje, eles não mexeram na remuneração do médico intensivista. Ô Paulo, em relação, que é uma demanda muito grande aqui no sindicato, da atuação das OS, das organizações sociais, que diz-se organizações sem fins lucrativos, mas nós sabemos que são sedentas por lucro, por resultado. E é um problema sério para o médico, porque, na sua origem, os médicos deveriam ser contratados pela CLT, com todos os direitos trabalhistas, né? Férias, 13º, FGTS, enfim. Na prática, o que se tem e o que se vê é que os médicos são contratados como pessoa jurídica e nem sempre essas pessoas jurídicas são lícitas, às vezes apelidadas de cooperativa, inclusive, algumas, sem uma constituição real de cooperativa, exatamente para burlar ou para fugir das obrigações que a CLT impõe. E, ao fim e ao cabo, o médico acaba sendo dispensado, quando já não se precisa mais dele, sem direito algum. Se adoece, é dispensado sem direito a nenhuma segurança que possa garantir o mínimo de remuneração enquanto ele se recupera. Isto é uma realidade. Qual é a atuação do sindicato em relação a isso? O que é que o sindicato tem feito em relação a isso? Como é que ele tem procurado chamar a atenção das autoridades no sentido dessa aberração? Wilson, antes de te responder essa pergunta sobre as OS, que é uma coisa muito importante, o que marcou, eu acho, que a nossa gestão em 2020 e 2024, eu queria falar também com relação aos nossos colaboradores, sindicalistas, amigos que foram perdidos na Covid, né? O nosso primeiro
colega sindicalista que foi perdido foi o nosso saudoso Agostinho, né, que era médico que atuava, Agostinho, que atuava como médico do trabalho, nos postos de saúde, e ele era bem atuante. Em 2021, nós tivemos o Amorim, que foi um dos diretores do Sicredi, no nosso... Diretor financeiro. Diretor financeiro do Sicredi. Foi presidente do Sicredi. Foi presidente do Sicredi, né? E diretor nosso aqui, Conselho Fiscal. Do Conselho Fiscal. Atuante também. Muito atuante, muito bom economista. Então, ele deu assim uma contribuição muito grande para o sindicato, né? O outro, nosso jurídico, foi Eduardo Ciso, né? Eduardo Ciso, ele era incansável, advogado, né? Advogado, ele ia para onde, olha, tem um problema lá em Paragominas. Ele foi uma vez comigo lá, né? Resolveu um problema lá em Paragominas. E aonde o Eduardo era necessário, o sindicato, ele estava lá. Ganhou muitas causas no CRM, né? Já tinha expertise lá de ganhar as nossas causas lá no CRM. E o nosso Gouveia, né? O João Gouveia. O Gouveia, ele era a cara do sindicato, né? E nós tivemos que reaprender a trabalhar, porque o Gouveia ele tinha várias frentes, né? Ele participava das reuniões, participava dos fóruns, ele participava do Conselho Estadual de Saúde, ele participava do DIEESE, então ele representava o sindicato, né? Ele estava presente nessas empleitadas. Então, eu quero só relembrar que na nossa gestão nós tivemos perdas significativas, mas não deixamos de trabalhar depois que eles se foram, e até hoje, eu lembro de muito dos ensinamentos do Gouveia e dos outros colegas. E agora, respondendo a tua pergunta com relação às OSs, que é uma realidade que tem no Brasil, né? Isso foi que se criado lá em São Paulo, né? Eu acho que lá pelo governo lá do PSDB, né? Veio assim com uma situação de tentar tirar do Estado a responsabilidade de gerir, né, os próprios recursos com relação à saúde, né? Eles acharam que eles vão fazer o hospital, vamos equipar o hospital e vamos dar para uma empresa sem fins lucrativos para gerir um determinado valor quantia mensal. No papel é muito bacana isso. No papel, aí você até, quem defende as OSs, é muito bacana. Mas se não houvesse as distorções que hoje se encontra com relação à pejotização ou às OSs no serviço de saúde pública. Por quê? Porque naquela época eu ouvia falar nas discussões que as OSs iam contratar em regime seletista, né? E no início isso aconteceu lá em São Paulo, eles começaram a contratar a nível seletista, né? E se você tivesse com o regime seletista, você tem as suas garantias, né? Tem um fundo de garantia, tem férias, tem 13º, né? Então se você adoecer, você pode se afastar por doença. Então, existem várias coisas que te garantem você trabalhar sem uma precarização do teu serviço. O que acontece hoje? Hoje existe uma verdadeira precarização do serviço com relação ao OS, ou pejotização, porque a OS é o seguinte: sem fins lucrativos, eu vou te dar o hospital, te dou tudo que tem dentro, eu coloco a empresa lá, eu quero que você faça a saúde, eu quero que você opere, que atenda os pacientes e que atenda bem, né? Eu vou te dar X. Só que a OS, em vez de contratar o médico, né, porque ele pode contratar os outros trabalhadores, né, técnico, enfermeiro, de regime seletista, mas o médico não. Ele contrata como serviço prestado. Tem a maior despesa. Que tem a maior despesa porque é o maior salário, né? E aí ele paga o regime de plantão, ou ele paga no regime
de pejotização, né? Quer dizer, ele contrata uma empresa, então ele já terceirizou o serviço, ele já não contrata o médico como seletista, a OS ganhou o contrato com o Estado. Da terceirização. Aí ele já contrata um intermediário, e esse intermediário geralmente não tem a transparência que é importante para o Estado, porque o que tem a transparência? Lá no portal de transparência diz o seguinte: a OS tem o seu contrato, quanto ele recebe mensalmente, quanto é que ele gasta, isso tem. Mas a terceirizada que a OS contrata não tem. Aí já começa uma situação do atravessador, né, para o médico, porque essa é a empresa que vai contratar o médico. Se existe um determinado valor para contratar o médico em qualquer especialidade, a gente não sabe. O médico, ele lá na ponta, ele não sabe quanto é que ele realmente... Ele diz que, olha, eu vou te pagar 1.500 no plantão. Mas a gente não sabe se esse 1.500 é mais ou menos. Geralmente é a menos do que eles recebem, porque eles estão atravessando. Aí eles falam porque tem os encargos sociais, né, pagar a nota fiscal, e então tem a parte administrativa, a empresa tem que tirar isso, mas na verdade a gente não sabe. O problema todo com relação gera essa situação é que essas empresas elas não têm lastro para fazer o pagamento mensal do salário do médico, dos plantões, eles não têm, né? E aí o que é que acontece? No contrato do Estado com a OS, o Estado coloca um termo, uma cláusula lá, que a OS ela tem até 3 meses. Tem que ter lastro. De 3 meses para garantir o salário do médico. E a empresa vai lá, assina, né? Isso é uma coisa de exceção, porque o Estado pode atrasar 3 meses, alguma coisa aconteça, né? Uma emergência, alguma coisa, que o Estado não repasse o dinheiro e a empresa precisa ter esse lastro. O que acontece? Muitas delas não tem e acaba atrasando o salário do médico, né? O repasse para a empresa e a empresa também acaba atrasando o repasse para as terceirizadas. E isso virou uma bola de neve, né? Então, em todo o Brasil acontece isso. E a maior reclamação de demanda que nós temos hoje no sindicato é com relação ao atraso desses pagamentos. Esse assunto nós vamos continuar no próximo episódio, porque é um assunto realmente que é demanda quase que diária ou mensal aqui no Sindicato dos Médicos. Então, estamos encerrando esse primeiro episódio com o Dr. Paulo Bronze, diretor jurídico do Sindicato dos Médicos, que está falando sobre a atuação nesta gestão do sindicato, da diretoria do sindicato, que encerra agora em setembro. Aguarde o próximo episódio.